Olá pessoal, aqui quem está falando é Anderson Lang, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor na área de solos, trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso e tenho realizado diversas pesquisas aqui no estado com nutrição de plantas, adubação foliar, calagem, entre outros temas. A ideia desse projeto de calagem ela surgiu com a demanda do estado e a percepção que a gente acabou vendo de uma certa desbalanço no solo em relação aos nutrientes cálcio e magnésio. Então, uma relação ideal, cálcio e magnésio, a gente tem visto isso na literatura, algo em torno de 3:1 ou coisa assim. E o estado acusa, a gente fez uma radiografia das análises de solo do estado, que ela acusa algo próximo a 2:1, a maioria das análises aí. E isso foi em função muito de uso e hoje ainda se usa muito o calcário dolomítico, que é um calcário que é recomendado realmente para o início das áreas de cultivo. Mas depois de um certo tempo, pode ser que o solo precise de um rebalanço com o uso de calcário calcítico. Então essa era uma dúvida nossa no começo, e principalmente pelo sistema produtivo ter uma alta demanda de produção de grãos. Então hoje a gente produz 60, 70 sacas de soja e 130, 150 sacas de milho, e essas duas culturas elas vão acabar necessitando de uma maior dose de calcário. Então os produtores eles têm uma ideia, ou tinham uma ideia, de que não se devia aumentar a dose de calcário numa certa dose por hectare a cada 2 ou 3 anos. Então a gente apostou numa dose maior, sabendo que podia ter uma resposta disso. Além de que a gente já sabia, e tem alguns estudos preliminares que mostravam que para se fazer uma correção de solo é necessário elevar o V% para um determinado valor, e com isso a gente aplica uma fórmula e faz um cálculo de calagem. Só que esse determinado valor ele não chegava no solo, então numericamente a gente calculava isso, mas do ponto de vista prático isso não se chega. Então a ideia foi aumentar essa dose para ver até que valor a gente conseguiria colocar uma dose maior de calcário para chegar no V% adequado. A ideia inicial era essa aí, era verificar se com doses maiores, então em relação a uma dose tradicional ou uma dose maior, como pode mostrar no gráfico aqui do lado, vocês podem ver, uma dose tradicional usada pelos produtores, um incremento dessa dose, se isso poderia causar algum dano na cultura ou não, ou se isso aumentaria a produtividade de forma que desse resposta agronômica ao uso do calcário. Então, inicialmente, as ideias eram essas. A teoria é que a planta ela vai responder, muitas vezes, a um balanço no solo. Então, essa relação cálcio-magnésio desequilibrada, que a gente encontra na maioria das análises do estado, uma relação próxima a 2:1, 2,5:1, ela podia estar interferindo na produtividade das culturas. Então, a ideia de colocar mais cálcio no sistema para aumentar a produtividade, isso acabou se comprovando, que a gente verificou isso inclusive com análise de plantas, e também das doses maiores de calcário, que elas acabaram aumentando a produtividade sem interferir de forma negativa no solo ou para as plantas. Então, uma alta dose, o produtor ele tinha medo de colocar essa alta dose de calcário em função de pesquisas de anos anteriores. E na nossa condição, que é completamente diferente de pesquisas realizadas no sul, a gente não tinha esse resultado do ponto de vista prático. A gente montou 4 experimentos em vaso e um experimento em campo. Então, o experimento em campo ele foi dimensionado com uma dose tradicionalmente utilizada para os solos da região, e com doses maiores do que normalmente se colocava de modo tradicional. Então, foram colocadas em superfície 1,7, 3,4 e 5,1 toneladas de calcário, tanto calcítico quanto dolomítico. Esse foi o experimento de campo. Em superfície a calagem. E os experimentos de vaso, eles conjugaram de várias formas. Trabalhamos com diferentes granulometrias, incubamos isso em vasos, trabalhamos com doses de calcário no vaso para verificar se o cálculo da calagem realmente chegava dentro de um ambiente fechado e aumentava o V%. Trabalhamos com um experimento específico para misturar os calcários, tanto calcítico quanto dolomítico, buscando ver se os cálculos que a gente fazia do ponto de vista
numérico ou matemático, eles atingiriam os valores adequados de cálcio e magnésio no solo ou as relações. Então, a gente buscou dentro dos vasos trabalhar numa relação de 1:1 até 6:1 de cálcio e magnésio. E isso foi conduzido aí por praticamente 1 ano e meio a 2 anos. Então, os vasos eles são incubados no começo para esse calcário reagir e depois a gente coloca culturas dentro dos vasos, soja, milho, feijão, e avalia como as culturas, com o comportamento delas nos vasos de modo geral. Isso é um questionamento que a gente tem feito e que as áreas de plantio direto aqui do estado, na verdade, a gente não tem um plantio direto correto aqui. A gente foge um pouco do método tradicional, que seria o preconizado plantio direto. O sul, que já é muito mais evoluído e tem condições de fazer isso, faz de uma forma melhor, mas o plantio direto ele preconiza não revolver o solo, usar um sistema de rotação de culturas e usar plantas de cobertura, e a gente não consegue fazer isso aqui de forma correta. Então, não se fazendo isso de forma correta, a gente não consegue, por exemplo, melhorar a estrutura do solo. Isso é um problema para o calcário migrar ou descer no solo. E, em contrapartida, existe um outro ponto, que o plantio direto ele tem que ser implantado de forma correta. Então, um plantio direto é instalado inicialmente de forma inadequada, ou seja, com uma pequena dose de calcário e sem uma boa incorporação em profundidade, vai acarretar uma série de problemas para todo o sistema produtivo na sequência. Então, um bom plantio direto, inicialmente, ele merece uma alta dose de calcário no começo, para a implantação, com uma boa incorporação na profundidade máxima possível que o produtor conseguisse colocar esse calcário, e depois calagens superficiais para manter esse solo equilibrado. Mas a gente vê em campo que isso é ao contrário. O produtor economiza o calcário no começo da abertura do plantio direto, não faz um perfil adequado, e com o longo do tempo ele não consegue corrigir mais essa camada superficial. V%, a gente pode falar que é relação de solo fértil, sim ou não. De que ponto que a gente pode avaliar isso? O V% é a quantidade de disponibilidade de bases do solo em relação a CTC. Então, um V% alto é bom do ponto de vista agronômico, mas se esse V% ele tiver um equilíbrio entre as porcentagens das bases que ocupam a CTC. Quer dizer que se eu tiver um solo desequilibrado, que eu posso ter um V% de 75 a 80, mas eu não tiver relações adequadas ou as porcentagens adequadas de cálcio, magnésio e potássio, pode ser um V% alto, mas pode ser um V% que não é ideal. Então, um V% ideal seria um V% onde eu tenho uma saturação no complexo de troca aí, de cálcio em torno de 60%, de magnésio em torno de 15% a 18% e alguma coisa próxima a 3% de potássio. E aí eu teria um V% aí de 70%, 75%. Então, isso seria um equilíbrio. Então, o V% alto pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do equilíbrio que essas bases elas estão no solo. A relação entre o V% e o calcário, normalmente ela ocorre de forma linear. Então, quando eu aumento as doses de calcário e faço um correto cálculo para isso, para elevar o V%, a gente consegue ver isso tanto em campo, e conseguiu ver isso em campo, e principalmente em vasos, que são ambientes fechados, que tem uma relação praticamente direta em relação ao aumento da dose de calcário e o aumento do V% do solo. Ainda em relação aos resultados obtidos, a gente tem verificado, esses experimentos de vasos, eles permitem a gente verificar isso com maior facilidade, porque são ambientes controlados, que a dose de calcário realmente ela tem um efeito linear no incremento do V% do solo. Porém, isso aconteceu em campo e também em vaso. Os cálculos que a gente faz para elevar um V% para um determinado valor, quando a gente coloca a dose de calcário no campo ou no vaso, isso não acontece, ou seja, não chegam nos valores adequados. O gráfico aqui ao lado pode mostrar isso para vocês, onde a gente tem doses de calcário crescentes, onde o V% atingido quimicamente no solo, ele é muito menor do que o V% estimado ou calculado para a dose de calcário. No estado, tradicionalmente, os produtores eles têm uma mentalidade, e isso não está errado,
que não se poderia aplicar mais que 2,5 toneladas de calcário em superfície. Isso é derivado de pesquisas do sul do país. Então, o produtor ele tem essa mentalidade de que 2 toneladas a 2,5 toneladas em superfície seria um limite máximo aplicado. E mais que isso poderia causar danos nas plantas. Um dos exemplos de danos é a menor eficiência da adubação com micronutrientes, por exemplo, porque as doses de calcário, ao passo que elas aumentam o pH do solo, elas tendem a reduzir a disponibilidade de micro. Então, o produtor ele não estava errado em aplicar menores doses, porque era o que a pesquisa mantinha a informação para ele. Mas hoje, com as pesquisas que a gente tem feito, a gente viu que realmente a gente pode aumentar essas doses, e o produtor vai se beneficiar disso do ponto de vista econômico pela maior produtividade das culturas. E em relação aos micronutrientes, que nas pesquisas anteriores, principalmente do sul do país, mostravam que realmente calcário em excesso ou em dose maior pode reduzir a disponibilidade de micro no solo, realmente acredito, a gente sabe que acontece. Mas hoje uma grande fatia da aplicação de micronutrientes, ela não é feita via solo, ela é feita via foliar. Então a gente foge do ambiente do solo com uma aplicação na superfície da folha. Então não tem uma interferência do microclima do solo, do pH do solo na adubação foliar. Então é muito interessante aumentar a dose de calcário, porque eu vou aumentar a eficiência do fertilizante no solo, e se eu tiver problemas de deficiência de micro, hoje uma grande fatia do mercado de micro ela é aplicada via foliar. Então o produtor não estava errado em aplicar a dose tradicional dele de 2 a 2,5 toneladas. Mas aplicando doses maiores, a rentabilidade dele tende a ser maior. A aplicação de calcário, tanto em sistemas produtivos de grãos quanto nos sistemas produtivos a pasto ou de pastagem, a resposta do calcário para essas culturas ela vai acontecer de forma similar, ou seja, tanto lavouras quanto pastagens elas vão responder de forma positiva à aplicação de calcário. Na agricultura do Mato Grosso, um estado que produz muito, tem larga escala de produção, não pode se pensar nem imaginar uma agricultura sem calcário. O calcário é um dos combustíveis de produtividade das lavouras, ou seja, se o produtor reduzir ou tirar, omitir as aplicações de calcário, a eficiência dos fertilizantes que ele coloca no solo reduzem também. Então ele vai gastar com fertilizantes e esses fertilizantes não vão dar respostas às plantas. Então, calcário é um insumo fundamental para que a produtividade das culturas seja alta e para que os fertilizantes que o produtor adquire e que ele aplique no solo deem respostas às plantas. O calcário ele tem diversos benefícios em relação às culturas e ao solo. Então, os benefícios do calcário são o aumento da eficiência dos fertilizantes, o aumento dos teores de cálcio e de magnésio, que são elementos essenciais à vida das plantas. O cálcio por compor parede, por fazer a estrutura da planta, o magnésio por fazer parte da clorofila, que é indispensável para a vida da planta. E os benefícios, além disso, são aumento da biota do solo, da atividade biológica do solo. Isso está diretamente, por exemplo, relacionada ao aumento na nodulação da soja, e nodulação da soja quer dizer mais nitrogênio para a planta. Então, solo corrigido possibilita a biologia do solo, o rizóbio, que é o fixador de nitrogênio, melhorar a eficiência. Hoje a gente tem visto também alguns outros organismos que estão sendo utilizados tanto em soja quanto em milho, que são os fixadores de nitrogênio, os produtores de hormônio, que são o azospirilo, um exemplo. E esses organismos também são beneficiados pela aplicação de calcário, pelo aumento do pH do solo. Em detrimento, existem alguns elementos tóxicos, principalmente o alumínio, que ele é reduzido a até zero de disponibilidade no solo com o aumento ou com a aplicação de calcário, com a manutenção do solo num pH próximo a 5,8 ou a 6. Então, os benefícios que o calcário causa ou provoca no sistema produtivo, eles são diversos. A gente pode elencar 10 a 12 benefícios aí que esse calcário traz para o meio produtivo sem onerar muito o custo de produção e aumentando a produtividade de modo geral. O
calcário, ao ser aplicado ao solo, ele vai interferir diretamente na nutrição mineral das plantas. Então, o calcário ele influencia praticamente todos os elementos químicos do solo. Nesse gráfico aqui ao lado, a gente pode perceber a disponibilidade dos elementos no solo em função da variação de pH. Então, o calcário ele aumenta a disponibilidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, ele aumenta a disponibilidade de alguns micros, mas em doses excessivas pode reduzir. O grande benefício é a redução da toxidez de alumínio, que é o principal entrave para o sistema produtivo e para o desenvolvimento do sistema radicular. E essa adequada aplicação de calcário, seja com redução ou aumento do pH e redução da toxidez, e principalmente do equilíbrio, se a gente pensar em calagem de forma adequada, com o equilíbrio das bases de cálcio e de magnésio, com blend de calcário, misturando cálcio e magnésio, chegando numa relação 3:1, 4:1, isso influencia muito a nutrição das plantas e, de modo geral, tenho plantas, inclusive, mais resistentes a diversas condições de estresse que elas possam passar. Os resultados que a gente tem até o presente momento que mostram que a gente tem um aumento de produtividade nas áreas, saindo de uma aplicação tradicional de calcário para doses maiores, que a gente pode chegar a 8 a 10 sacas de soja a mais por hectare. Isso foi um experimento de campo. E no caso do milho, a gente pode chegar, dependendo dos tratamentos, até 15, 20, 25, 30 sacas de milho a mais por hectare. Então é óbvio que isso são condições experimentais, mas a tendência da pesquisa ela pode ser extrapolada para campo, ou seja, se eu aumentar as doses de calcário em campo, com certeza eu vou aumentar as produtividades das culturas. Pode ser que em algum lugar seja 7 sacas, 10 sacas, 12 sacas, 5 sacas, vai depender da condição local. E aí, em função dessas pesquisas que a gente fez, do projeto que está praticamente concluído, uma primeira parte, a gente acredita sim que deve-se pensar numa recomendação de se elevar, teoricamente, o cálculo da necessidade de calagem para um V% próximo a 75, 80, que isso em campo vai ter um reflexo no V real do solo próximo a 70, não vai passar disso. Então isso vai aumentar aí o uso de calcário e com certeza vai aumentar a produtividade das culturas na região. Então, um primeiro experimento a gente já tem uma ideia de que essa dose tem que ser aumentada. E agora a gente tem outros experimentos em campo que a gente vai tentar definir aí uma forma mais técnica, vamos falar, para a gente chegar numa dose de recomendação, num método de recomendação mais certeiro para o produtor conseguir colocar uma dose correta de calcário e ter esse aumento de produtividade. O calcário sendo um insumo, vamos falar assim, um insumo natural, uma rocha moída, a aplicação dele no solo, por si só, não pode causar danos ao ambiente. E pensando do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de preservação de áreas, é lógico que o aumento da produtividade nas áreas já abertas, tanto em áreas de soja e milho cultivadas, como o grande filão que a gente tem de áreas de pastagens degradadas que serão incorporadas ao processo produtivo, ou seja, se eu conseguir produzir muito grão nessas duas condições, áreas abertas ou áreas novas que serão incorporadas ao processo produtivo, a floresta vai continuar de pé, ou seja, não há necessidade de se desmatar ou se derrubar mais uma árvore no estado ou na região aqui, em função das áreas abertas de um correto manejo da fertilidade desse solo. É óbvio que o calcário por si só não é o elemento ou o produto que vai garantir essa produção, é todo um sistema produtivo com fertilizantes e etc. Mas o uso do calcário, conjugado com os fertilizantes em áreas já abertas ou em áreas que vão ser de pastagens degradadas que vão ser recuperadas, garante a manutenção da floresta que está em pé para que não seja derrubada.